Olá! Nessa questão C será analisado um retificador trifásico de ponto médio, ou seja, um retificador de 3 pulsos, que está alimentado por uma carga RLM. Essa carga possui uma resistência de 10 ohms, uma indutância de 60,85 mH e uma força contra o eletromotriz Z de 107 volts. A tensão eficaz de linha da fonte é de 220 volts. Portanto, o valor de pico da tensão de fase é dado por 220 dividido por raiz de 3 multiplicado por raiz de 2. Assim, o valor de pico da tensão de fase é aproximadamente 179 volts. O ângulo de disparo utilizado nessa questão é de 24,67 graus. Então, inicialmente, precisamos determinar o ângulo de extinção beta para identificar se o conversor opera em condução contínua ou descontínua. Como a carga possui uma indutância, primeiramente vamos calcular esse ângulo da carga. E esse ângulo da carga é dado por φ igual a arco tangente de ômega-L dividido por R. Substituindo esses valores, a gente vai obter aproximadamente que φ é igual a 67 graus mais ou menos, ou de forma equivalente, cosseno de φ igual a 0,4. Agora, normalizando a força eletromotriz, o parâmetro A é dado por E dividido pelo valor de pico de tensão de fase. Substituindo os valores, obtemos A igual a 0,6. E utilizando o ábaco de Pushlovsky, para α igual a 24, cosseno φ igual a 0,4 e A igual a 0,6, a gente vai encontrar aproximadamente um beta de 186 graus. Agora, para a gente verificar o modo de condução, a gente vai calcular o ângulo crítico de extinção beta crítico. Como esse retificador é trifásico de ponto médio, ele possui 3 pulsos por período. Primeiramente, a gente vai definir um ângulo auxiliar α1. Esse α1 é igual a α mais 30 graus, e, portanto, α1 vai ser igual a 24,67 mais 30, resultando em 54,67 graus. O ângulo crítico de extinção é dado por 120 graus mais α1, e, portanto, beta crítico vai ser nada mais nada menos do que igual a 174 graus. Como o nosso beta é de 185 e ele é maior que beta crítico, que vale 174, concluímos que o conversor vai operar no modo de condução contínua. Isso significa que a corrente da carga não se extingue antes do disparo do seguinte. Assim, quando o tiristor deixa de conduzir, a corrente é imediatamente transferida para o próximo tiristor. Portanto, a corrente da carga não apresenta intervalos iguais a zero. No retificador trifásico de ponto médio, apenas um SR conduz por vez. Cada SR conduz durante 120 graus e uma nova comutação ocorre a cada 120 graus. E esses disparos desses tiristores ocorrem da seguinte forma: T1 é disparado em 54, T2 é disparado em 174 e T3 é disparado em 294. Agora, parando para analisar as formas de ondas, vamos utilizar como referência o tiristor T2. A corrente em T2 é igual a zero antes de seu disparo. Já em 174,67 graus, o T2 vai receber o pulso de gatilho e passa a conduzir. Nesse instante, a corrente que anteriormente circulava em T1 é transferida para T2. E como existe uma indutância na carga, a corrente da carga não sofre uma variação instantânea para zero. Assim, no instante da comutação, a corrente T2 começa com aproximadamente 1,59 amperes. Já durante a condução de T2, a tensão aplicada à carga é a tensão de fase B. E, portanto, a equação de carga nesse intervalo vai ser igual a R vezes I mais L vezes DI por dt mais Z. E assim a gente vai ter que a corrente em T2 cresce a partir de 1,59 amperes até atingir aproximadamente 3,45 amperes em torno de 247 graus. E depois disso, a corrente tende a diminuir. E assim, no instante de 294, T3 recebe o pulso de gatilho, então a corrente que estava em T2 é transferida para T3, e nesse instante, a corrente ainda vale aproximadamente 1,59 amperes, confirmando que a corrente da carga permanece contínua de tiristor a tiristor. Agora, parando para analisar a tensão do tiristor T2, sabemos que a tensão em T2 será definida como a tensão entre o anodo e o cátodo. E enquanto o T2 está conduzido, vamos considerar o SCR ideal. E, portanto, entre 174 e 294 graus, a tensão em T2 é igual a zero. E temos que deixar claro que nos intervalos em que T2 está bloqueado, ele suporta as tensões de linha. Então, de 0 até 54,67 graus, a tensão em T2 é igual a VB menos VC, ou seja, VBC. E de 54 a 174, a tensão T2 vai ser igual a VB menos VA, ou seja, VBA. E também, finalmente, de 174 a 294, T2 está conduzindo e a tensão é aproximadamente zero. E depois volta a VBC. E assim, a tensão reversa suportada por esse tiristor é de aproximadamente menos 311,13 volts, que é a tensão de linha. Agora, parando para analisar a tensão na carga, sabemos que a tensão na carga é igual à tensão de fase do tiristor que estiver conduzindo. Então, de 0 até 54, T3 está conduzindo, portanto a tensão de carga é VC. De 54 a 174, T1 conduz, portanto a tensão na carga é VA. E de 174 a 294, T2 conduz, então portanto a tensão é VB. E assim por diante. Então, volta a T3 de novo e a tensão é VC. E em cada intervalo de 120 graus, a tensão na carga começa em aproximadamente 146 volts, cresce até o pico de tensão de fase de aproximadamente 179 e depois diminui. Além disso, pouco antes da comutação seguinte, ela chega ao valor aproximado de 16,7 volts, nunca encostando em zero, que também confirma a condução contínua. Agora na questão C2, vamos calcular os valores médios. Como cada SR conduz durante 120 graus, cada tiristor conduz durante um terço do período completo.
Assim, a corrente média em T2 é igual à corrente média na carga dividido por 3. E para a gente encontrar a corrente média na carga, primeiramente a gente calcula a tensão média na carga. Na condução contínua, a tensão de saída é formada por trechos das tensões de fase. E aplicando a definição do valor médio, a gente vai obter que o valor médio na carga é igual a 3 vezes a raiz de 3 vezes o valor de pico da tensão de fase dividido por 2π multiplicado pelo cosseno de alfa. E substituindo o valor de pico e todos os nossos outros valores, a gente vai ter que o nosso valor médio na carga vai ser igual aproximadamente a 135 volts. E em regime permanente, a gente sabe que a tensão média no indutor é nula, e portanto a corrente média na carga é dada por I médio na carga igual a V médio na carga menos E dividido por R. E substituindo novamente os valores, o nosso I médio na carga vai dar igual a 135 menos 107 dividido por 10. E portanto teremos o I médio na carga igual a aproximadamente 2,722 amperes. E por fim, como cada SR conduz durante um terço do período, I médio em T2 é igual a 2,72 dividido por 3. Portanto, I médio em T2 é igual a 0,907 amperes. Assim, concluímos que o retificador trifásico de ponto médio opera em condução contínua. A corrente na carga não chega a zero e cada SR conduz durante 120 graus. Além disso, a tensão na carga é formada pelas tensões de fase e a corrente média em cada tiristor corresponde a um terço da corrente média na carga.